Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 7ª aula aqui deste módulo, especificamente tratando sobre o dativo e agora tratando sobre o dativo de objeto indireto. Na última aula nós tratamos e falamos sobre o objeto indireto, dativo de objeto indireto, e falamos sobre alguns exemplos, tratamos alguns exemplos, especialmente com o verbo dar, que apresenta justamente essa questão de um verbo transitivo direto e indireto. É perfeitamente colocado como um verbo que tem uma bitransitividade. Lembra que a gente tem sempre falado sobre transitividade e no caso do verbo dar, por exemplo, entregar, lançar, são verbos que nós chamamos de verbos bitransitivos. Ou seja, são verbos que trazem uma dupla transitividade, eles são verbos transitivos diretos e indiretos. E assim temos tratado, e para que você se situe aí no que a gente sempre tem colocado, eu dou o chocolate para ela. E assim nós temos o verbo transitivo aqui, um verbo que requer complemento, o verbo transitivo, quem dá algo para alguém. Então, quem dá algo. Esse algo responde à pergunta do objeto direto, que é justamente aqui um objeto direto, o chocolate. Assim nós temos um verbo transitivo direto. Para ela, então, um objeto indireto. Por quê? Porque quem dá algo para alguém. Esse para alguém, então, é um objeto indireto, portanto, o verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto. Dessa forma, então, ele é um verbo bitransitivo. Como temos sempre colocado, para que você se acostume aí visualmente com o que a gente tem feito, eu dou, verbo dar aqui, eu dou o chocolate. Então, o chocolate é o objeto direto. Vou colocar aqui como um objeto, mas em amarelo. Chocolate. Para ela, então, o objeto indireto. Como temos colocado nas nossas aulas, mais ou menos assim, para que você se habitue visualmente a essa questão aí do verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, objeto indireto. Como você tem visto aqui na sequência, provavelmente você está vendo aqui na sequência, e você estuda o verbo na sequência, inclusive isso é até uma crítica que poderia ser feita, uma observação que poderia ser feita ao estudo do grego, porque nós estudamos grego assim, né? Nós estudamos, quando vamos para gramática mais elementar, nós trabalhamos o nominativo, então o genitivo, tratamos o dativo e então o acusativo. Geralmente o nominativo é tratado como o vocativo, mas enfim, vamos colocá-lo aqui também, vocativo. E então, se você percebe, tudo bem, a gente trabalha o nominativo, tem a ver com o sujeito, predicativo do sujeito, chegamos no genitivo, que tem uma relação ali com o adjunto adnominal e o complemento nominal do português. E aí nós vamos para o dativo, que o dativo tem a ver com objeto indireto, como temos sempre colocado aqui. Não é sempre, a gente vai ver outras relações que o dativo pode trazer, outras relações sintáticas, outras funções, mas enfim, a grosso modo aí, a princípio nós o tratamos como objeto indireto. E só depois nós vamos trabalhar o acusativo, que é o objeto direto. Também a grosso modo, né? Vamos trabalhar outros acusativos. Ora, eu preciso estudar primeiro o dativo do que o acusativo? Não, deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos estudar primeiro o acusativo, que é o objeto direto, entender bem o objeto direto, então nós passaríamos então para o objeto indireto. Para você ver como muitas vezes o estudo da gramática do grego é um estudo assim um pouco, talvez, antididático, né? Dependendo da forma como é apresentado, pelo menos com a didática que poderia ser melhorada. Se você está estudando a gramática, é interessante que você primeiro estude a relação de objeto direto e depois você estude a relação de objeto indireto,
para que isso faça sentido para a gente, para que a gente construa o nosso conhecimento a partir de conceitos, né, pré-colocados ali. Então, eu sei o que é um sujeito, então eu sei o que é um complemento nominal, um adjunto adnominal, eu sei o que é um objeto direto e eu sei o que é um objeto indireto. Mas às vezes as coisas são colocadas assim meio tortas, né, meio fora aí da ordem, e isso muitas vezes me entristece, porque é um pouco mais difícil para o aluno. O aluno precisa estar muito concentrado ali, muito focado, muito motivado para conseguir seguir esse tipo de didática. Mas eu acho que a gente poderia trabalhar de uma forma diferente. Enfim, como nós temos seguido aqui as gramáticas convencionais, por isso nós estamos tratando primeiro o dativo. Mas eu acho que a gente poderia trabalhar lá no grego elementar o acusativo antes do dativo. Mas é um ponto aí para você analisar, se você está trabalhando, estudando aqui com a gente até agora no quarto módulo, né, aqui no módulo de dativo, isso quer dizer que você já passou muito aí pela gramática do grego, já tem estado um pouco habituado a essas questões, então vale a pena a gente fazer esse tipo de reflexão algumas vezes aí para a gente analisar como é que a gente vai fazer esse estudo, especialmente se você quer ser um professor de grego aí na sua região, na sua igreja, no instituto bíblico ou até no seminário, enfim, aonde você quiser ensinar, vale a pena você refletir sobre a didática daquilo que você está ensinando, porque muitas vezes as coisas são ensinadas de uma forma que poderia ser feita de uma forma totalmente diferente, que ajudasse aos alunos a entender melhor o conteúdo. Então, só um toque aí, mas como a gente está seguindo aqui, de uma forma também como referência, para que você possa seguir junto com o livro, então a gente segue aqui. Mas eu acho que quando a gente chega no grego mais elementar, o dativo poderia ser trabalhado depois, no caso, depois do acusativo. Enfim, verbo bitransitivo, verbo dar, transitivo direto e indireto, objeto direto, o chocolate, para ela, objeto indireto, e assim a gente pode entender o que a gente tem trabalhado aqui. Vamos para mais exemplos. Nós temos aqui kagodidomi autois, zoen aionion, kai ume apolotai, eiston aiona, kai ur arpasei, tis alta ectes heiros mu. Já traduzimos esse texto uma vez, então podemos fazer isso um pouquinho mais rápido agora, mas vamos aqui. Portanto, né, mais ou menos essa ideia aqui, como a gente tem na expressão kagodidomi, então, eu dou, certo? Eu dou, didomi. Os verbos terminados em mi têm uma conjugação bem particular, vale a pena dar uma analisada, porque eles aparecem algumas vezes, uma quantidade considerável de vezes lá no grego do Novo Testamento. Então vale a pena dar uma olhada na sua morfologia aí, se você não está tão habituado a ele. Zoen aionion, então a vida eterna. Zoe, você lembra então de a vida, e aionion, eterna. Autóis, nós temos então lhes. O me, então jamais, e jamais, né? Então o Kai aqui nem foi traduzido, mas enfim. Me apolotai, perecerão. Apolion, lembra de Apolion, de destruição, de destruir, de perecer. Então apolontai, a ideia de perecerão, eles não perecerão. E então o Kai não foi colocado aqui também, né? Mas enfim. Então, ficou até interessante aqui, né? O me apolotai eiston aiona. Não perecerão para sempre, jamais perecerão para sempre, certo? Mas não foi traduzido aqui na atualizada, né? Ao meio da revista atualizada aqui, ela não traduziu esse perecerão para sempre. Mas eiston aiona é para sempre, mas ele não traduziu aqui, certo? Só para você perceber aí. Às vezes eu fico um pouco curioso, porque esse aiona está justamente ligado ao aionion aqui, ó. É um jogo de palavras, inclusive, que está sendo colocado aqui para a gente.
eu lhes dou a vida eterna, ou seja, a vida que dura para sempre. Eu dou para elas a vida que dura para sempre, e elas nunca vão perecer, elas nunca vão ser destruídas para sempre. Eu dou uma vida que dura para sempre, e elas nunca vão ter a sua vida destruídas, as suas vidas destruídas para sempre. Então nós temos uns dois para sempre aqui, ou eternamente. Então eu lhes dou a vida eternamente e vocês nunca vão perecer eternamente. Mas aí, infelizmente, no português não foi traduzida aqui essa expressão aiona. Kai e arpasei. Então ninguém, ou não será ninguém, né? Tis aqui, então ninguém as arrebatará. Então arrebatará, nós temos aqui arpasei, altar, que é o as, ninguém arrebatará elas, essa ideia aí. Ectes heiros, então ek, ideia de, no caso aqui ectes, da, temos aqui de mais a, então ectes, e aí heiros, mu, mão, heiros, mu, minha. E aqui didomen autos, temos o verbo, então como você já tem se habituado aí visualmente, didome, nós temos o objeto direto, e o objeto direto é justamente zoen aionion, e o objeto indireto será autos. Da mesma forma que dou, quem dá algo, e esse algo é a vida eterna, objeto direto, e lhes é o objeto indireto, dou a elas, ou dou para elas, enfim, a vida eterna. Então, eu dou a vida eterna para elas, colocando aqui numa ordem direta, certo? Então, eu dou, verbo transitivo, direto e indireto, a vida eterna, objeto direto, para elas, objeto indireto. A vida eterna é dada para o interesse delas. Eu me interesso que a vida eterna chegue até elas. Mais ou menos essa ideia de interesse, como a gente tem colocado. Então, eu dou a vida eterna para elas. Nós temos, então, essa tradução de João 10, 28. Texto excelente, maravilhoso, que trata aí sobre como a nossa salvação ela é segura por Cristo, já que ninguém arrebata as mãos, ninguém arrebata as suas ovelhas das suas mãos, certo? Ok, prosseguindo, kai metastessas auton egeren ton David autos eis basileia ho kai epen martiressas heuron David ton tu Yesai andra kata ten cardian mu hos poiesei panta tathelemata o thelemata mu. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, metastessas, cai aqui o i, tendo tirado metastessas, auton, a este ou ele, egeiren, aqui o verbo levantar, erguer, levantou, autos, levantou-lhes, ton David, o rei Davi. Desculpe, ton David, Davi, né? Levantou Davi, o rei, certo? O rei que é justamente ex-Basileia.
Ho, que é o pronome relativo, aqui traduzido como do qual, Kai também, Eipen martiressas, ou seja, disse dando testemunho, aqui ele traduziu só como dando testemunho, o Eipen não foi traduzido, aliás, desculpe, foi traduzido sim, né? Martiressas traduzido, Eipen disse. Heuron, que é achei, lembra de eureka, né? Aquela ideia de achar, eu achei, eu descobri. David, achei Davi, Heuron, David. Tontu Yesai, então o de Jessé, então traduzido literalmente como o que é de Jessé, nós temos aqui um genitivo, né? Mas aí foi traduzido estilisticamente como filho de Jessé, mas você entendeu. Andra, homem, lembra de andragogia, né? De andros, que tem a ver com homem. Um homem, katá com acusativo tem a ver com de acordo com, certo? De acordo com. É a ideia do katá mais acusativo. Quando você estuda as preposições, você chega aí nessa ideia, certo? Então, o homem, katá, ou seja, o homem de acordo com, ten cardian mu. Então, cardia, você lembra aí de cardiologista, coração, mu, o meu, e o katá foi traduzido aqui como segundo, né? O homem segundo o meu coração, o homem de acordo com o meu coração. Poiesei, o verbo poiel aqui no futuro, o homem ros, aqui que, mas o pronome relativo, poiesei fará, panta, lembra de panteísmo, toda, tudo, enfim, tafelemata, toda a minha vontade, a vontade, telematos, vontade, então, telemata, mu, a minha, toda a minha vontade, certo? Muito bem, temos aqui egeiren, o verbo, egeiren, desculpe, e aí ton dawit, que é o nosso objeto direto, e autóis, que é o objeto indireto. Da mesma forma aqui, levantou, nós temos o verbo, lhes, o objeto indireto, e Tom Dawid, o rei Davi, vou colocar aqui como objeto direto também, eis Basileia, para você entender. Da mesma forma, o rei Davi, objeto direto. Por que isso aí, né? Justamente porque nós temos quem dá algo. Aliás, isso é com o verbo dar. Agora nós estamos com o verbo levantar. O verbo levantar, lembra que a gente tem sempre falado sobre a questão da transitividade. Certo? A transitividade. Se eu tenho um verbo em português, por exemplo, levantar, dependendo do contexto, ele tem uma transitividade diferente. Por exemplo, eu posso dizer que eu levantei cedo de manhã. Eu levantei cedo. Então, eu levantei. Você pode dizer eu dormi. Eu posso dizer eu levantei. Levantar pode ser um verbo intransitivo neste ponto. Verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não requer complemento. Mas se eu digo eu levantei para essas pessoas, no caso aqui eu levantei alguém para essas pessoas, ou seja, eu fiz erguer alguém para esse propósito, para essas pessoas, então o verbo levantar já não se torna mais um verbo intransitivo, agora ele é um verbo transitivo e no caso um verbo transitivo direto e indireto, porque se eu vou levantar alguém para uma certa pessoa, então, ou um certo grupo de pessoas, como é o caso aí, então nós temos levantou o rei Davi para essas pessoas, para elas, ou para o povo, enfim. Levantou para eles. Nesse sentido, então, nós temos egeiren como um verbo transitivo
ele requer complemento. Quem levanta, levanta algo, no caso tom da wit, tom espacileia. Então esse aqui será o objeto direto. E autóis, levantou para essas pessoas um objeto, então, indireto. Sendo assim, nós temos então verbo transitivo direto e indireto, o verbo egeren, nesse contexto, nesse sentido. Nem sempre o verbo egeren vai ser um verbo que é transitivo direto e indireto, mas neste caso sim, foi levantado alguém para outras pessoas. Então esse alguém aí é objeto direto, para essas pessoas, o lhes, objeto indireto, certo? Muito bem. Prosseguindo aqui nos nossos exemplos, nós temos, desculpe aqui, acho que eu passei, hoste kai, hoi pasrontes kata torthelema tu theu, pisto christe para ti thessosan tas psichas auton en agathopoia. Então vamos lá. Por isso, hoste, por isso, kai, também, hoi pasrontes, os que sofrem, kata, lembra do kata mais o acusativo, certo? Então, segundo, de acordo com kata, torthelema, a vontade, tu theu, de Deus. Encomendem, então, para ti thessosan, encomendem a sua alma. Então nós temos aqui tas psichas auton, a alma de vocês, ao fiel Criador, pistou Christe, en agathopoia, então na prática do bem, certo? Quem encomenda, você tem que pensar nesse verbo aqui, certo? Esse verbo bem grandão aqui que nós temos aqui, paratithessosan. Nosso verbo transitivo, quem encomenda, encomenda algo. Esse algo é o objeto direto. Tas psichas. Encomenda algo. Neste caso aqui, a alma ou a sua alma, né? A alma de vocês. Christe, ou seja, ao fiel Criador. Nós temos aqui, então, o nosso objeto indireto. Da mesma forma, aqui, que encomendem, nós temos o verbo encomendem, a sua alma, o objeto direto, e o objeto indireto ao fiel Criador. Pisto Christe. Certo? Nesse sentido, então, mais uma vez, encomendem, verbo transitivo. Ele requer um complemento. Quem encomenda, encomenda algo. Objeto direto. Quem encomenda, encomenda algo para alguém. Esse alguém, então, é o objeto indireto. Nesse sentido, da mesma forma que o verbo transitivo, paratithessosan, tas psichas auton, o nosso objeto direto, e pisto Christe, o nosso objeto indireto. E assim nós temos a frase: quem encomenda, encomenda algo para alguém. Então, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem, façam isso, encomendem alguma coisa. O que? A alma de vocês. A alma de vocês, encomendem a alma de vocês para alguém, com interesse, né? Com interesse que a sua alma, esse algo que você está entregando, esse objeto, chegue a alguma pessoa, que é ao fiel Criador, que é o objeto indireto, pistou Christe, certo? Fiel, né? Lembra de fiel aí, pistou, certo? Hoti haima hagion kai profeton exechean kai haiman autois dedocas pien axioi eisin. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber.
então são dignos disso. Hot, porquanto, Haima, sangue, de santos, Haima Hagion, Kai profeton, então, e de profetas, Exergen, que é o derramaram, Kai também, sangue, Haima novamente, Dédocas, então lhes tem dado, Piem, a beber. Então, Axioi eisin, então são dignos disso, certo? São eisin, então dignos de tudo isso aí. Vamos lá. Dédocas autóis. Dédocas autóis, nós temos então quem dá algo. Nós temos um verbo aqui. Nós temos o objeto direto, então lhes tem dado a beber, tem dado sangue, certo? Então sangue é o objeto direto, tem dado sangue para eles, objeto indireto. Da mesma forma, no português, lhes tem dado, então nós temos aqui, tens dado, é o verbo, sangue é o objeto direto e o lhes o objeto indireto. Nosso tem dado, verbo transitivo, e requer complemento, quem dá algo, sangue, objeto direto, lhes, dado para eles, objeto indireto. Nós temos então tens dado, verbo transitivo direto e indireto. Assim você tem percebido os pontos aqui, como o verbo transitivo direto e indireto, ele vai ser chave nessa colocação aí do objeto indireto, já que a gente está procurando o objeto indireto, o verbo, aliás, o dativo como um objeto indireto. Então, como você percebeu em todos os pontos, aquilo que é o verbo é o que vai nos chamar a atenção, vale a pena a gente analisar, ok? Então, que Deus nos abençoe, até a próxima aula.